Olá, eu sou o Eduardo Rodrigues, um dos responsáveis pelo Café Mais Geek, e estou aqui para o terceiro episódio do Geekaholic. Hoje vamos ter uma pequena conversa acerca do passado. No último programa estivemos a falar sobre esportes, em que vimos um bocadinho do passado, do presente e do futuro dos esportes, com a presença de dois convidados. E hoje também tenho aqui um convidado para falar comigo acerca de algo que já não é tão usual, pelo menos em Portugal. Lá por fora ainda existe, cá em Portugal já está mais desaparecido. E que são as revistas de videojogos. É os mídias tradicionais da área dos videojogos, que hoje em dia todas elas já terminaram. Acho que ainda existe aí algumas equipas independentes que estão a fazer revistas, pelo menos há uns tempos atrás existia, mas já vamos falar sobre isso. E por isso, hoje tenho aqui como convidado o David Oliveira, que já esteve envolvido num projeto que ele já vai falar também sobre isso, relacionado com revistas, e há uns anos atrás esteve ligado a essa área. Por isso, vamos aqui falar. David, agora passamos para ti. E quero, antes, logo assim para começar, que te apresentes aqui um bocadinho ao nosso público, só para dizer, antes de te apresentares, que há um outro vídeo sobre a Comic Con que nós temos, em que eu estou com o David. Por isso, se quiserem depois ver um bocadinho mais sobre dessa conversa na Comic Con, que foi uma coisinha mais curta e mais para a comédia, passem por esse vídeo, que há de estar por aqui nos cards do YouTube. Por isso, vamos lá então, David. Faz aqui uma pequena apresentação ao nosso público. Obrigado pela apresentação, Eduardo. É verdade, aquele momento na Comic Con foi bem épico. Foi o encontro de titãs. Eu não sei por onde começar. Obrigado por a introdução, Eduardo. Posso dizer que sim, faço parte dos mídias de videojogos em Portugal. Eu sinto que sou a pessoa mais superficial, ou seja, que influenciou mais superficialmente toda esta geração dos anos 2000, início dos anos 2000, no que conta a videojogos, mas participei. Sou uma espécie de rock and roll star, que andou um bocadinho em todos os lados, mas consegui conhecer pessoas muito importantes, os verdadeiros rockstars do mídia de videojogos português. O início da minha carreira, estou a fazer aspas com as mãos para vocês perceberem, o início da minha carreira começou quando eu e um amigo meu, o Daniel, uma figura também muito importante no programa em que eu fazia, o meu melhor amigo, nós já falávamos de videojogos normalmente e gostávamos muito, nós gostávamos tanto de falar de videojogos, e depois nós notávamos que até achávamos piada à maneira como nós falávamos de videojogos. E quando começou a aparecer o conceito de podcast, não como existe hoje, em 2020, o conceito de podcast, estamos a falar em 2004, 2005, era uma coisa realmente de nicho, era quem tinha internet e começava a consumir vídeos e áudio, havia um grupo muito específico, pessoas que andavam a consumir podcasts, pois era algo novo e era muito interessante para quem o consumia, pois era basicamente, estamos a ouvir um podcast, sabemos porquê, porque é interessante mantermos contacto com os temas que nós gostamos, com as pessoas que falam especificamente dos temas que nós gostamos, basicamente conteúdo de nicho, né? E eu enamorei-me com o conceito de podcast e disse, Daniel, nós vamos tentar fazer aqui isto. Eu estava na mesma altura, eu estava a fazer um programa de rádio no Técnico. Eu não andava no Técnico, mas o Técnico tem uma rádio que é como é que se chama? Rádio X, uma coisa assim. Perdoem se me enganei, mas se vocês procurarem no Técnico pela rádio, vocês vão encontrar o nome. E fazia um programa sobre música contemporânea, música eletrónica, novidades do mundo da música. Também foi um bocadinho uma coisa aqui de paraquedas. E um amigo meu disse, olha, queres vir fazer um programa de rádio? Eu nunca fiz um programa de rádio na vida, só sei ouvir programas de rádio. E ele disse, vai ser fácil, pegamos em músicas, fazemos uma investigação durante uma semana e depois vamos lá num dia gravar o programa. E pouco a pouco tornou-se uma coisa natural. E eu olhei e disse, isto é giro, falar sobre
conteúdo, falar sobre coisas. Então eu disse, o que é que eu gosto mais de falar do que música? Videojogos. E se calhar cinema, mas videojogos. E como eu e esse meu colega, o Daniel, estávamos já infusivamente a falar de videojogos todos os dias, decidimos transportar toda assim uma conversa semanal para um episódio de podcast. E eu comecei a fazer episódios piloto e distribuía pelos meus amigos no Facebook. alojava numa coisa assim, não sei se era Google, se era whatever, alojava num sítio qualquer, nada profissional, ou seja, ninguém conseguia encontrar isto no Spotify, quer dizer, não havia Spotify, mas ninguém encontrava na Apple, nem nada. Estava só num alojamento e tinhas de passar de mão em mão. Exato. E eu ia passando de mão em mão, tipo, se vocês querem ouvir aí o Daniel a falar de coisas parvas, estão a ter aqui este podcast. E por acaso, o podcast chegou às mãos de uma pessoa que trabalhava como é que se chamava? Na High Media. Trabalhava tipo em revistas de videojogos. E havia um site que era o High Gamers. Isto já 2008, right? Exato. 2000, se calhar um bocadinho mais antes do que isso, 2006, 2005, por aí, 4, 5, 6. E o Gonçalo disse-me assim, estamos a falar do Gonçalo que depois estava na revista e depois passou para a Nintendo. Ele gostou do podcast e fez mesmo uma proposta. Olha lá, o podcast é mesmo muito giro. Vocês não gostariam de ter um sítio oficial onde o podcast é escutado? E nós dissemos, claro que sim, claro que estamos dispostos a fazer isso. E começou uma espécie de sinergia entre o pessoal da High Media, que estavam a trabalhar na High Gamers, o site, mas também estavam a trabalhar na uma das grandes e se calhar últimas revistas de videojogos. Não sei se sabes qual é que eu estou a falar. Lembro-me dos lançamentos e agora estou com dificuldades de me lembrar. Era não interessa. E a revista nós estávamos afastados da revista, nós estávamos simplesmente a trabalhar para a Gamers, estávamos a fazer o podcast e assim começa, tipo, como eu disse, uma história de titãs. Porque tanto havia a revista Smash, que era uma revista feita por super estrelas dos videojogos, era o Rui Parreira, era o Gonçalo, era uma data de pessoas que o Nelson foi para a Nintendo, tivemos o Jorge que foi para a Nintendo, o Gonçalo foi para a Nintendo, o Rui Parreira, o Split Screen, tipo, tem agora um grande canal e dá-se com bastantes grandes youtubers e ainda continua a fazer conteúdo no YouTube espetacular. Tipo, tanto havia a revista Smash, isto tudo no mesmo escritório, e a High Gamers. E começou a haver uma sinergia entre, que era, nós gravávamos o podcast, o nosso único trabalho era gravar podcasts. E nós fazíamos o podcast lá. E então, antes de passar para a fase seguinte, quero falar sobre a minha ligação com o Eduardo. Pois o podcast chamava-se Contra os Canhões Power Up. Foi o nome que eu pensei numa tarde, que é qual é a coisa mais videojogos e mais portuguesa possível, é juntar o hino e videojogos. E toda a gente dizia ao início, é um nome tão complicado e etc. Tipo, não é bem marketable, mas epá, eu sempre fui muito, se eu gosto e vou manter. E sempre gostei sempre de manter o nome daquilo, porque era o nosso nome. E não era preciso ser uma coisa em inglês, quer dizer, tinha palavras em inglês, mas não precisava de ser uma coisa para ser de marketing. Era a coisa mais portuguesa que havia em termos de nomes de videojogos. E nós tínhamos o orgulho disso. Apesar de não sermos totalmente altas nacionalistas nem nada, mas isso não interessa. Mas o Eduardo era um dos ouvintes do podcast. E nós tínhamos um grupo muito pequeno de ouvintes, era uma coisa mesmo muito nicho, como eu disse, isto eram os inícios
do consumo de mídia na internet, etc. Mas haviam as pessoas que realmente andavam à procura de conteúdo e queriam ouvir falar de conteúdo que lhes interessava, neste caso videojogos, e tínhamos uns quantos ouvintes, e um deles, e o mais efusivo, o mais participante, era o Eduardo. Eu tenho um orgulho imenso de estar aqui a beber estes maquiados, estes cappuccinos do Café Mais Geek, porque, como eu falei com o Daniel ainda ontem, sentimos que é o nosso filho cresceu e agora tem o seu próprio trabalho. E sabes como é que é? Ainda por cima, hoje em dia, nos tempos que estão, 2020, pá, é bom ver que o nosso filho tem trabalho e tem futuro. Muito bom. Mas olha, Opa, agora vou fazer uma pergunta que eu nunca sim. soube. Tu chegaste lá, como é que chegaste ao podcast? Como é que eu cheguei ao podcast? Olha, eu na altura, isto aconteceu muito na altura em que estávamos a transitar das revistas físicas para as não revistas físicas, ou seja, para os sites. E eu acompanhava a Megascore, acompanhava a Big Gamer, acompanhava a PSM, a da PlayStation. Pronto. PCM3? Exatamente. Aliás, a 2. Ainda A2, antes da. exatamente, a 2. Pronto. Ou seja, eu acompanhava várias revistas e comprava quase religiosamente. Não todas, obviamente, todos os meses, mas de vez em quando comprava a Big Gamer, outras vezes comprava a Megascore, pronto, ia alternando. Tanto que eu era para trazer algumas e depois hei de gravar um bocadinho alguns planos da revista, porque eu tenho lá uma série de Megascores e Big Gamers por Isso é um casa vídeo antigas. que tens de fazer, de certeza absoluta. Exato, para pôr aqui em segundo plano. É isso, acho que vai ficar bem aqui no vídeo. Por isso eu depois vou gravar isso. Mas eu Neste estava. preciso momento vocês estão a ver revistas assim. Exatamente. Eu na altura estava a fazer essa transição, a passar da revista física para os sites, porque, aliás, eu já visitava bastante sites de videojogos, mas não tão comum. E nessa altura estava a passar por essa transição, vá. E eu lembro-me de ter descoberto a iGamers, isso já não me recordo como, mas descobria de alguma forma. Provavelmente compraste a Smash, É possível. que a Yeah. Smash fazia publicidade à iGamers, obviamente. É uma possibilidade que tenha sido por aí, apesar de eu não ter nenhuma revista Smash em casa, por isso eu vou calcular que provavelmente não fui eu que comprei a revista e foi um amigo meu, que por acaso é um bocadinho como a história aí que tu tens com o Daniel, o que é interessante. Porque eu tenho um amigo que é o Tony, que ele vai, nós vamos gravar vamos começar a gravar uns podcasts. Aliás, nós já tentámos várias vezes ao longo dos últimos anos, mas nunca conseguimos regularizar o podcast. Mas agora, como está um bocadinho mais fácil, nós vamos partir para isso. E provavelmente foi. Aproveita as quarentenas para gravar. É isso. Provavelmente foi ele que comprou a Smash e foi a partir daí que eu dei com o iGamers. E depois, quando dei com o site, automaticamente dei com o podcast, porque eu costumava participar. Eu nunca fui muito participar muito ativamente em fóruns e em espaços desses, mas quando era assim algo de específico, eu alinhava nisso. E também então não me quero gabar, Eduardo, mas o nosso podcast tinha uma pinta descomunal. Nós tínhamos efeitos sonoros, nós tínhamos segmentos musicais, nós fizemos telenovelas, radionovelas sobre o Metal Gear. Tipo, hoje em dia não há nenhum podcast que tenha isto, tipo, efeitos sonoros, momentos musicais, radionovelas. Nós estávamos muito à frente. Eu ainda tenho de encontrar eu sei que tem alguns alojado a Samuel, ou tenho um disco rígido. A radionovela que nós fizemos do Metal Gear foi a coisa mais estúpida, mas mais hilariante, porque nós não conseguimos. Isto agora é um bocado complicado estar a fazer-vos ouvintes visualizar ou imaginar o que é que se passava, mas nós tínhamos feito 2 episódios de radionovela sobre o Metal Gear e sobre o lançamento da PlayStation 3 ou uma coisa assim parecida. Havia um tema qualquer e nós estávamos a brincar com aquilo. Sim. E estávamos a brincar também com os ouvintes do programa. Então era uma coisa assim muito meta. Tipo, nós usávamos os nomes dos ouvintes, usávamos os nomes dos memes que faziam parte já do podcast na altura. E
E aquilo demorou muito tempo a terminar, porque nós não conseguimos parar de rir a cada momento que nós estávamos a fazer edição, porque nós estávamos a adicionar efeitos às vozes, estávamos a adicionar música, estávamos a adicionar... Basicamente estávamos a dar um ritmo ao episódio e nós rimos. Mas é engraçado saber como é que chegaste lá. Então nós só estávamos a fazer o podcast e o único interesse de nós para a iGamers era totalmente fazer só o podcast. Só que nós, eu e o Daniel, como somos pessoas de arcabouço, nós virávamos para o pessoal lá da iMedia, da Smash e da iGamers. Nós somos pessoas com cabeça, tronco e membros. Se vocês precisarem de nós para alguma coisa, caso seja escrever um artigo, escrever algo de opinião, ajudarem em qualquer coisa, nós estamos aqui. O que nós temos aqui agora é tempo, fazemos o podcast. Somos pessoas que ainda estamos aqui em transição, a sair das escolas para o trabalho, por isso agora é o momento certo, piscar os olhos de vocês nos agarrarem. E eles começaram, o pessoal começou a gostar um bocado da ideia e sem muitos compromissos. Por exemplo, eu sem saber muito de edição de vídeo, foi ali que eu ganhei os meus conhecimentos de edição de vídeo, porque eu disse, eu vejo que a Smash faz um vídeo sempre que a revista sai, deixem-me realizar isto para vocês. Ou seja, vocês só se preocupam vocês são os atores agora, em vez de estar sempre a preocupar com as câmaras, com a edição, etc. Eu filmo, eu dou-vos alguns pointers, eu filmo, eu edito e depois vocês lançam. Eles gostaram muito da ideia porque estavam basicamente a livrar-se de certo trabalho que eles tinham. E eu comecei a fazer isso, aquelas apresentações que a Smash tinha de Rui Parreiro, Nuno Ramos, ou o Gonçalo, a falarem tipo, olá, vai sair a Smash, e começavam a folhear e a falar de grandes momentos, de artigos importantes que estavam na Smash. Era eu que estava a realizar aquilo. E depois... Não sabia dessa. Comecei a ganhar é um exclusivo do Café Mais Geek. Eu estou aqui para dar exclusivos. E depois eu comecei, estava a fazer edição, a aprender também a editar, como é que se editava ou não. E depois a primeira proposta de algo assim grande dentro da Smash foi, olha, vai haver aqui o primeiro Iberanime. Vai haver aqui o primeiro Iberanime. E vocês, se vocês estiverem dispostos, nós vamos ter uma banca e precisávamos ter alguém para controlar a banca durante o evento. E nós temos, mas claro, vamos arranjar bilhete para fazer um podcast. Claro que quero participar. Ainda estávamos com os olhos muito esbugalhados, porque íamos para uma redação e víamos jogos a chegar os dias todos e víamos coisas assim. Chegou aqui uma edição especial de um videojogo e nós, uau, este jogo ainda só vai ser daqui a umas semanas. Estávamos super excitados. Então dissemos, na boa, vamos para o Iberanime. E lá tínhamos a banca, estávamos a oferecer, tínhamos montes e montes de revistas Smash para oferecer a quem passasse. Acho que era uma edição do Batman Arkham Asylum, que tinha o Joker na capa. Boa memória que eu tenho. E andávamos a passar a revista a quem tivesse. Depois nós estávamos ao lado de uma loja que também é um momento histórico, pois um dos participantes da loja tornou-se um dos developers daquela companhia portuguesa que tem os crimes... Ajuda-me. Sim. Os Nerdmuckings. Exatamente, os Nerdmuckings, o Daniel. Ok. E também foi assim um encontro de titãs antes de se tornarem gigantescos. E nós estivemos ao lado dessa loja, porque ele tinha uma loja de videojogos, de retro gaming, etc. Sim, estava-me a tentar... Press Play, não era? Exatamente, bem lembrado. Então nós estávamos ao lado da Press Play. Então nós tínhamos ali, ficámos logo com amigos para o evento todo, então andávamos ali sempre à conversa com a banca do lado, a dar revistas, e depois dissemos, espera aí, nós temos um podcast, e andámos a fazer entrevistas, que na altura eu pensei, nós conseguimos ter exclusivos muito bons. Nós entrevistámos
as pessoas que controlam a Mans, as pessoas que controlam os eventos da Uber Anime. Falámos com os Mans. Nós falámos com uma das bandas que foi lá, que eram os Gaijin Sentai, que nós depois descobrimos que um dos membros, ou dois dos membros dos Gaijin Sentai eram da família dos Mans. Pois é, aí vinha a razão por eles terem vindo. Ou seja, uma ligação familiar. Aliás, o Uber Anime só existe porque o filho do lado tal Mans, porque eles faziam só eventos de material, material de halterofilismo e de ginásios, etc. Isto era a coisa que eles faziam. Ainda hoje o fazem. Sim. Mas o forte deles era fazer convenções para os ginásios verem qual é o equipamento que eles vão comprar para as próximas temporadas. E acho que eles faziam bastante dinheiro nisso, mas o filho deles, o filho lá do Mans, que agora não me lembro do primeiro nome dele, era um grande fã de anime, e o primo dele, ou whatever, também era um grande nerd, tinha uma banda de covers de anime. Pá, eles juntaram o útil ao agradável e fizeram o Uber Anime. Nós entrevistámos os Gaijin Sentai, nós entrevistámos um professor de japonês, nós demos grandes voltas lá pelo evento a entrevistar pessoas e sentimos, pá, o nosso podcast chegou aqui a um pico. Nós tipo, já vamos a eventos e entrevistamos pessoas, soube muito bem. Mas depois também queríamos fazer mais coisas e acabámos por fazer mais coisas, como eu disse. Eu estava a editar vídeo, tanto eu como o Daniel começámos a passar jogos para nós fazermos revisões, e também começámos a fazer artigos de opinião. Mas aí está, caros ouvintes, vocês são um bocadinho mais novos e não estão a perceber esta parte de revista de videojogos, mas qual é o interesse? Tipo, temos tudo online. Foi mesmo no momento em que o online estava a bater as revistas e as revistas já não tinham dinheiro para sobreviver. Então todos os artigos que eu escrevi e que o Daniel escreveu estão na edição fantasma da Smash. A edição que nunca saiu, nunca foi para as bancas, mas existe em versão digital. E nós nunca tivemos o nosso conteúdo a sair, tipo, nunca pude dizer, olha, eu sou um jornalista de videojogos, tenho aqui uma revista a mostrar o meu conteúdo. Mas eu dou a palmadinha nas costas. Um dia, tipo, na minha mente há um universo onde a revista saiu e eu podia dizer isso. Mas depois nós transitámos todos, já estávamos na High Gamers a fazer o podcast e como o semestre terminou, a equipa toda foi para a High Gamers e ainda tivemos lá uns valentes meses, se não anos, a fazer conteúdo, e aí já estava a fazer conteúdo noticioso, estava a fazer conteúdo noticioso e estava a fazer artigos e estava a fazer reviews. E antes, também na Smash, quando nós fomos ao Uber Anime, eu fiz uma peça de vídeo e editei a peça de vídeo, e também fiz quando saiu o primeiro Red Dead Redemption, quando estava para sair o primeiro Red Dead Redemption, juntamente com o Rui Parreira juntou basicamente uma lista de jogos que eram relacionados com westerns, e nós fizemos uma montagem muito gira de todos os jogos western que existiam até à altura, em termos de expectativas de lançamento do próximo Red Dead Redemption. Vocês vão poder encontrar estes vídeos ainda se vocês forem ao YouTube e escreverem Smash, ponto de exclamação. Eu sei que se calhar se escreverem Smash, ponto de exclamação, não vão encontrar a revista, porque existe um jogo chamado Smash, que tem milhões de vídeos na internet, então vai ficar em cima de qualquer resultado. Mas vocês procurarem, por exemplo, Uber Anime Smash, ponto de exclamação, ou Red Dead Redemption Smash, certeza absoluta vão encontrar ainda o canal de YouTube, e vão lá ver vídeos onde o vídeo da Uber Anime, o vídeo do Red Dead Redemption, um vídeo do unboxing do Monster Hunter para a Wii, onde está o Nuno Ramos deliciosamente a comentar comigo por trás. E se vocês querem ver bons momentos de momentos clássicos de internet, vão encontrar aí. Então, olha, nós ficámos ali agarrados ao iGamers, e tivemos a fazer o conteúdo aí, e foi basicamente, nós vimos as revistas de videojogos a desaparecerem, porque havia muitas revistas de videojogos, a oferta era espetacular. Depois a maneira de consumir informação
sobre videojogos. Imagina, no meu caso em particular, assim que eu descobri o que eram os videojogos, eu queria saber tudo o que é que eram videojogos. E por acaso, eu não preferia as revistas portuguesas. Ok. Havia uma revista que me chamava sempre a atenção. Porquê? Porque o David é guloso, eu sou muito guloso. E eu olhava para as revistas e eu via a Big Gamer, eu via a Mega Force, eu via a Mega Score, mas comprava de vez em quando porque eram revistas portuguesas e eu gostava de apoiar. Mas havia uma revista espanhola chamada Hobby Consolas e ao lado dessas revistas portuguesas pareciam assim muito fininhas, muito fraquinhas. A Hobby Consolas era uma revista gorda, era uma revista que às vezes tinha de vir em sacos porque tinha fascículos lá dentro, aquilo parecia o público. E eu comprava com muito gosto. Aliás, eu não comprava nada, quem comprava eram os meus pais. Exato. O, o, o Hobby Consolas. Porque o Hobby Consolas era muito boa, porque já era uma revista que eles escreviam muito pouco e tinham uma data de imagens. Então, o que tu querias mais ver querias ver screenshots dos jogos. Então, epá, a revista estava sempre cheia de screenshots de jogos e cheia de arte também. Porque era tipo, as revistas estavam sempre de mão em mão com temos aqui uns quantos screenshots, temos aqui um bocadinho de arte dos jogos. Sim. E havia muitos artigos e muitas reviews, etc. Mas depois também tinha reviews a animes. Foi ali que eu descobri um dos meus animes favoritos, o Neon Genesis Evangelion. Porque as pessoas que estavam a escrever a Hobby Consolas também estavam mega fãs, então estavam sempre todas as edições a partilhar imagens, etc. E eu não fazia a mínima ideia o que era aquilo, mas era super fascinante. Até um dia em que eu acordo de manhã, eu lembro disto muito especificamente, desculpa estar a divagar um bocado Sim, sobre não, e tudo tocar bem. em anime, mas eu lembro muito especificamente de o David estar em casa, deve ter pai que os seus 13, 14, 15 anos, se calhar nem assim tanto, mas já consumi videojogos, já consumi revistas, e acordou mais cedo do que o normal no fim de semana, porque acho que eu estava com uma dor de barriga, uma coisa assim parecida. Acho que tinha comido o que não devia na noite passada. E pá, eu acordei, estava mal disposto, e o que é que eu vou fazer para melhorar o meu dia? Pá, vou ver desenhos animados. E eu sento-me na televisão e imediatamente começa a dar o primeiro episódio do Evangelion. Coisa que eu não ia ver se não tivesse essa dor de barriga. Ok. E assim que eu ligo a televisão, aquilo era na SIC, assim que eu ligo a televisão, tipo, by the way, televisões antigas demoravam um bocadinho a dar a imagem, etc. Exato. Tu ligavas e elas, aqui está a imagem. Assim que entra a imagem, começa o episódio, e eu acho que pá, ao primeiro ou segundo frame eu disse, ou pensei para mim mesmo, isto é aquela coisa, isto é o Evangelion que eu vi Sim. na Hobby Consolas. E isso era o poder das revistas, porque pá, a maioria das pessoas não tinha internet, não tinha maneira de se informar. Eram as revistas que lhe davam informação. Eu não saberia sobre aquilo. Obviamente, eu tive a dor de barriga, eu ia ver o anime, mas se calhar não ficava tão expectante sobre aquilo, ou não tão. E isso é uma boa surpresa, de qualquer forma, porque depois é um bom anime. Sim. Mas aquele momento é muito especial. É tipo, começa a dar o episódio e tu dizes, eu sei o que é que isto é e eu queria ver isto e está a dar na televisão neste momento. Uau, este é um momento especial. E também ao a minha barriga, que estava a doer. mas era esta era a coisa importante das revistas, era dava-te informação que tu não tinhas em lado nenhum. A internet não estava assim tão espalhada, ainda era uma coisa difícil de ter, e as pessoas muito dificilmente iam à internet, quer dizer, a não ser que tivessem mesmo um computador, tivessem os meios para tal, dificilmente iam à internet para encontrar informação. Então eram as revistas que davam essa informação, então eram super, super valiosas. Tu querias saber o que é ia ser no mês a seguir, na quinzena a seguir, o que é que vinha no verão, o que é que vinha no inverno, o que é que esperava. Então, quando as revistas começavam a falar das convenções, a E3, etc., vocês neste momento são muito spoiled, vocês são muito mimados, pois uma coisa é tu ouvires falar, quer dizer,
Agora estamos todos tipo cheios de fome para o D3. Estamos neste momento todos confinados e não há eventos nem nada. E estávamos há uns meses atrás a dizer se calhar até cancelávamos a E3 e não devia haver E3, a Sony já se foi embora, a Nintendo também não faz nada, mas agora estamos todos cheios de saudades destes eventos. Exatamente. Mas uma coisa é consumir a E3 na internet, onde tu tens os streams, etc. Agora imaginem uma E3 a posteriori. Estás tu em agosto ou em setembro e chega uma revista a falar isto foi o que nós vimos na E3 e estão aqui uma data de jogos e consolas novas e experiências que umas saíam, outras não saíam, que nós vimos vimos nos Estados Unidos e temos aqui em exclusivo para vos mostrar. Epá, era incrível estar a ler aquilo. Era muito em segunda mão, era incrível como era em segunda mão. Pois estavas a consumir uma coisa tão à distância. Hoje em dia é tipo, há um evento, o evento está online e nós estamos todos ao vivo a ver o mesmo evento e estamos todos a reagir ao vivo ao mesmo evento. Antigamente era diferente. Antigamente era uma coisa muito em segunda mão. O teu amigo lia a revista e dizia-te, sabes que vai ser um jogo que chama-se Final Fantasy VII e tem 4 discos. É muito diferente hoje em dia dizeres, olha, o Last of Us 2 vai sair e há um vídeo de meia hora onde tem aqui umas sequências muito, muito boas, onde podes ver coisas exclusivas do jogo que nunca antes foram mostradas e tu podes ver num instante. Era muito interessante. Sabes que estava um bocadinho... Tu deves ter sentido isso, que havia muita magia nos videojogos. Nós podíamos criar os videojogos, o conceito do que é que o videojogo ia ser na nossa cabeça, pois nós não tínhamos mais nada por onde formar o conceito, além de alguns screenshots, e no pior dos casos era um amigo teu que dizia, olha, eu ouvi falar sobre este jogo que vai sair nesta consola e que tu tens poderes assim, assim, assado, e tu ias formando a ideia do jogo na tua cabeça, e depois obviamente podiam ser mentiras dos teus amigos, ou aquelas coisas do eu tenho um tio na Nintendo, etc. Os bons velhos tempos de eu tenho um tio na Sony, eu tenho um tio na Nintendo ou na Sega. Tipo, isso é a única coisa que eu tenho saudades, é dos amigos fanfarrões que tentam ficar assim com um estatuto maior dentro do teu grupo de amigos, tentando contar a história de um videojogo que está para sair, ou eu fui à casa de um tio, ele tem uma consola bué da boa que eu nunca ouvi falar e joga jogos 3D. Isto quando a Sega Saturn saiu, eu lembro que havia um rapaz no meu bairro que dizia que havia uma consola além da PlayStation e da Saturn, que jogava jogos 3D muito mais potentes que na PlayStation, e os bonecos falavam com ele e sabiam o nome dele e tinham um microfone. Aquilo era das maiores petas do mundo, mas tu ficavas meio 50-50, tipo, isto é totalmente peta, mas eu quero tudo um bocado wishful thinking, né? Estavam a jogar com as expectativas das pessoas. Isto é um jogo que tu queres jogar, mas não existe. E agora vou-te falar sobre isso. Hoje vamos ao bolso e tiramos o telemóvel e confirmamos em 5 segundos se é verdade ou não é. Exatamente. Olha, tu sabes isso é uma coisa engraçada. Que eu tenho uma história que é o reverso. Ou seja, eu vi um hardware que existe e joguei nesse hardware, mas depois ninguém acreditava que o resto do hardware existia. Então, eu estava a visitar um colega do meu pai, porque ele tinha aquelas coisas típicas quando os colegas do teu pai têm também um filho e olha, vamos fazer aqui uma almoçarada e o teu filho conversa com o meu e nós bebemos aqui um whisky e os miúdos vão jogar videojogos, ouvem um filme e nós falamos de negócios e vocês divertem-se. E eu tinha ido para a casa desse colega do meu pai. Lá, eu já conhecia, isto não foi assim tão awkward, eu já conhecia a criança em questão, o rapaz em questão, o rapaz Pedro Bento, acho eu. Um rapaz até muito fixe e dava-nos muito bem e recentemente estive a falar com ele, tipo, era bem giro quando nós passávamos tempo juntos a jogar videojogos. Videojogos sempre a unir as pessoas.
E o colega do meu pai tinha comprado para a Mega Drive a Sega CD. Ok. Ou neste caso, na versão europeia, a Mega CD. A Mega CD, exatamente. A Mega CD. E eu estava bué de especado. Tipo, ao início eu nem tinha visto que havia uma Mega Drive colada àquilo. Eu vi estás a ver quando olhas para a console e vês o todo, não vês a soma das partes. E eu, epá, o que é isto? Isto é uma coisa que está ligada à Mega Drive e tu jogas jogos. Mas jogas cartuchos? Não, jogas CDs. CDs? Pá. E eles tinham uns quantos jogos, tinham comprado. Para vocês terem uma ideia, isto era caríssimo. Obviamente estávamos a falar de pessoas que eram riquíssimas. Porque o equivalente hoje em dia de comprar uma Mega CD, imagina, tipo, nos preços da altura, uma Mega Drive devia estar nos $80. Sim. Uma Mega Drive devia estar nos $80 e uma Mega CD devia estar nos 300. Por esse equivalente, o equivalente seria, tu tinhas uma Mega Drive hoje em dia tipo a €300, mais ou menos, ou €200, 250, e tinhas a Mega CD para aí a 800, não 900, não 1000 euros, porque a tecnologia CD era muito recente e era muito cara. Então nós tínhamos, era mesmo muito caro. E agora é que eu estou a pensar, os gajos eram mesmo ricos, porque eles tinham tinham uma Mega CD, porque quando és puto não pensas no assunto, aquilo está lá. Eles tinham a Mega CD e tinham uma coleção de jogos de Mega CD que custavam tanto, os jogos custavam. Eu lembro de comprar um Turok para a Nintendo 64 e hoje em dia devia ser para aí €120. Sim. 120 euros. Os jogos eram caros. Então imagina comprar 6, 7, não mais jogos, cada um deles a €120 e ainda meter em cima tipo uma Mega CD, né? Mas pronto, continuando. Desculpa lá estar-me a largar. Eu gosto. Aí está. O bichinho de falar no podcast parece, eu começo aqui a fazer. Desculpa. Olá pessoal do Geek, do Café Mais Geek. Eu estou tomado de assalto a este programa, mas isto é tudo do Eduardo, ok? Não, está ótimo. Pá, sabes como é que é? É um prazer. É mesmo, eu estou muito contente de fazer isto contigo. Mas, eu adoro ouvir estas histórias. Nós estávamos... Então pronto, voltando atrás. Fanfarrões que diziam mentiras, mas nesta história não acreditaram em mim. Porquê? Eu cheguei à casa desse meu amigo. Estava lá a Mega CD, do amigo do meu pai. Estava lá a Mega CD. E eles metem aquilo e meteram o Sonic CD e aquilo tem uma sequência de animação. Tipo, aquilo tinha FMVs ao início. Full motion videos ao início. E eu vejo um desenho animado do Sonic e depois o jogo tem cores mais vivas, tem música de CD, tu ouves as vozes sem ser as vozes compressas por cartuchos, era tudo mais limpo, era tudo mais bonito. Eles mostraram uma coleção toda dos jogos que haviam e eu estava completamente fascinado. Eu voltei para o meu bairro e disse, pessoal, eu estive a jogar numa consola, tá, tu metes os CDs e depois aquilo dá-te filmes. Há jogos que é tipo o Sonic, só que não é o Sonic, é o Sonic CD, e tu viajas no tempo, e depois é um jogo onde... Pá, é um filme, é totalmente um filme, onde há umas meninas que estão numa casa e depois há uns monstros que andam atrás delas. Estou a falar do Night Trap. É uns monstros que andam atrás delas, e depois tu tens de carregar em botões que controlam portas e etc. Para quem não leu numa revista, ou para quem no momento onde não havia internet, ou as revistas não eram difíceis de encontrar, mas para tu leres a revista tinhas de ir comprar. Isto era um conceito totalmente fora e soava mentira. Soava tanta mentira. Tipo, isto que eu estava a dizer. Era tipo, pois. Tipo um filme onde há umas meninas a fugir de uns monstros e tu carregas umas alavancas e abrem portas e fecham portas e aparecem gavetas e matam os monstros para as meninas fugirem. Pá, não, isso não existe. Não, estou-te a dizer. E depois havia um jogo onde és um cavaleiro e o cavaleiro está a ir por um castelo e tu tens de escolher direita, esquerda, para cima, para baixo e vais em frente e depois se tu falhas, tipo, perdes e começas de novo. Epá, não, ninguém acreditava em mim. Depois mais tarde acho que
no final, tipo, a Mega CD teve uma vida muito curta, acho que nem chegou a ser Sim. 2, 3 anos. E de repente apareceu a Sega Saturn, mas quando a Sega Saturn apareceu, ainda havia, começaram a aparecer alguns anúncios à Mega CD, então já era um bocadinho mais, mais dentro do conhecimento geral. Mas quando. Epá, tão bom, meu. Agora lembro-me dessa história. Eu contar às pessoas que não acreditavam que existia uma Mega CD. Incrível. É. Não, são aquelas histórias, lá está, que só se podia viver mesmo Nessa altura, pois. naquela altura, porque hoje em dia é impossível. Eu vejo muito pelo meu irmão. O meu irmão mais novo tem 15 anos de diferença de mim. Hum. Ou seja, ele viveu basicamente esta era tecnológica. Ele já nem se lembra da revista. Ele sabe o que é que são as revistas de videojogos porque eu já lhe mostrei as minhas antigas revistas, porque senão ele nem sequer sabia o que eram. Tornam-se relíquias, né? Para as É pessoas. isso. E eu vejo por ele volta e meia manda-me, tipo, diz-me, há um rumor qualquer que aparece, e é rapidamente que eu digo, não, isso não é verdade, ou é verdade, podes contar com isso daqui a não sei quanto tempo. Exatamente. É muito mais fácil. Se fosse até há 15 anos atrás, eu ficava naquela, tipo, será que não é? Tu passavas se calhar 1, 2 anos a pensar que ia ser um jogo que nunca ia sair na vida, pois Exato, um olha, tu lembras-te, vê se agora te recordas desta. Eu já não sei precisar se isto foi numa Mega Score ou numa Big Gamer. Mas houve uma revista, uma dessas duas, que isto estamos a falar para aí de 2005, 6 talvez, por aí. Ahm, Saiu um artigo numa dessas revistas que era um novo jogo que se passava na cidade do Porto. Olha, mas, grafismos ao estilo GTA, estás a ver? Tipo, eu sei o que é que estás a falar, que depois uma das pessoas que estava envolvida nisso foi para foi para uma empresa como é que se chama? Internacional. Epá, Hugo Volt, estás a falar do Hugo Volt. Eu acho que opa, estás a falar desse jogo. O Hugo talvez. Volt, que era. Deixa-me cá ver. O Hugo Volt, eu tenho aqui o computador. Porque eu tenho lá, eu tenho Aí lá está, essa olha, em casa. o fazer o fact-checking. Sim. Mas o Hugo Volt era em Lisboa, estás a falar do Porto. Eu tenho quase certeza, eu posso estar enganado, posso estar a confundir Hum. já, porque já vão muitos anos e eu já não olho para essa revista há muito tempo. Mas eu lembro-me eu sei que aquilo se passava em Portugal, posso estar a confundir e ser realmente em Ok, Lisboa. ok. Então, de Uh, certeza absoluta era o Hugo Volt, que era um jogo que começou a ter os seus financiamentos, etc. Só que depois não conseguiu Pois, se sustentar. Era o jogo uma nunca empresa chegou. chamada. Não. Eles fizeram basicamente os protótipos dos níveis e tudo mais. Estavam a tentar arranjar financiamento para o jogo. A produção, a produtora chamava-se Move Interactive. Uhum. E eu acho que eles começaram a ter algum financiamento depois da SIC e começaram a fazer jogos para a SIC. Fizeram um jogo. Aliás, esta empresa é conhecida não pelo Hugo Volt, ou seja, o jogo que eles lançaram não foi o Hugo Volt, o jogo mais promissor, Uhum. mas o jogo da Floribela. Ok. Ok. Mas por acaso essa eu tenho uma lembrança muito vívida dessa revista, de ter visto e ter olhado para aquilo e ficar uau, GTA em Portugal, eu quero isto e nunca, Pois, nunca apareceu. a promessa era muito boa, sabes? Só que não é sustentável, eles precisavam de Pois. financiamento. Era Mas basicamente, eles estavam a fazer sim, o sim, que uma empresa hoje em dia faz muito bem, que é apresentar o conceito exato. para depois ter o financiamento. Basicamente, se eles apresentassem o Volt com o mesmo interesse que o Volt teria no mundo 2020, e Uhum. se eles metessem no Kickstarter, eles conseguiriam ter o jogo feito. Pois. Mas era muito cedo, eles estavam à frente, estavam muito à frente. Eu sei que uma das pessoas que estava a trabalhar na Move Interactive depois foi para a Guerrilla Games. Ok, Portanto, ok. esteve envolvido na, naquele trailer muito famoso que era falso do, Sim, do Killzone 2. sim.
Acho que ele teve a trabalhar efeitos de explosão, efeitos de fumo nesse Ok. trailer. Mas Mas as revistas tinham muito este lado, lá está. Eu só tenho outra lembrança também muito nítida de uma edição. Essa aí eu sei que foi em 2008, de uma Big Gamer, em que a capa é do Diablo 3. E em que todo o destaque da revista é o lançamento do Diablo 3 para breve. Ora, estamos para a breve, falar sim. de quê? 4 anos antes dele sair, para aí, ou 5, ou algo assim. Não mais, não mais. Se não mais. Ou seja, pronto, o Diablo, há muita gente que conhece minimamente a história, um bocadinho da história de videojogos, sabe que o Diablo passou o Diablo 3 passou por muitos anos de desenvolvimento. E por atrás. Exatamente, tal e qual como o Duke Nukem, que também tem lá Exatamente. revistas onde se fala do Duke Nukem Forever apareceu em todas as revistas, em todas as décadas, até ser lançado. E depois, quando foi lançado, já ninguém queria jogar aquilo. Exatamente. Sabes que esse meu amigo que eu falei há bocadinho, o Tony, ele era muito fã de Duke Nukem e nós tínhamos muitas conversas sempre que saía algum artigo numa revista acerca do Duke Nukem Forever, nós tínhamos muitas conversas acerca disso, porque ele iria sair em breve e iríamos estar a jogar. Não, passou. E depois ele jogou e pronto, mas jogou só naquela tipo de ok, já que saiu, vou fazer o esforço. Quando o jogo saiu, já não havia a magia do Duke Nukem. Sim, não, completamente. Tanto que ele comprou a edição especial ele não tem PlayStation 3. Ele jogou o jogo no PC, ele nunca teve a PlayStation 3, mas comprou a edição especial só para ficar com o busto Boa. do personagem Um e pronto. verdadeiro fã. Só para isso. Tanto que eu nem sei se ele tem ainda a cópia, o disco. Se calhar tem, provavelmente tem, mas ele comprou só por causa mesmo Que do orgulho. busto, sim. Isso é um verdadeiro fã. É. Isto é uma coisa que acontece em videojogos. São videojogos que há certos jogos, há certos géneros que têm mesmo um prazo. Ou Sim, até conceitos que têm um prazo. E depois, quando esse prazo passa, não há maneira do jogo funcionar em termos logísticos ou geracionais até, tipo nos anos correntes. Por exemplo, quer dizer, eu ia dizer que o Max Payne, a saga Max Payne, é uma saga que existe só ali numa certa era. Mas se calhar eu estou a ser errado. Na volta, se a Rockstar decidir fazer um novo Max Payne, eles conseguem fazê-lo bem. Mas eu pessoalmente acho que devia ficar ali. Há certas coisas que não devem ser repescadas. Este é um dos exato. grandes problemas, do mundo dos videojogos, é sequelas em cima de sequelas. Às vezes tu devias terminar num só jogo. Sim, Devias terminar numa só série de jogos, mas continuas a lançar, porquê? Porque o nome vende. é isso. Existem bastantes empresas que, pá, se nós metemos este nome neste jogo, vai vender, mesmo que o jogo se calhar já não seja tanto parecido com o conteúdo original, vai vender na mesma. Mas, bem, também já estamos aqui a falar do sexo dos Sim. jogos. Mas é um pensamento que eu tenho tido muito recorrentemente, que é onde é que andam os jogos originais? E falando, olha, até dá para voltar ao tema das revistas. Sim. Voltando às revistas, eu lembro de olhar isto de uma pessoa, epá, já é da velha guarda, percebe? Já sou bastante old school. Então já vi gerações de revistas. Portanto, estou a falar de os próximos jogos da próxima season, da próxima geração da Mega Drive, ou da Mega Drive não, estou a falar da era de 16 bits. Tendo a Mega Drive, a Super Nintendo, e depois quando sai a era 32 bits com a Saturno e com a PlayStation e com as Neo Geos e etc. E de repente tu vês uma apresentação de toda uma geração de jogos que está para sair
nos próximos 6 meses a 1 ano, e depois quando é anunciada a PlayStation 2 e a Xbox, e tu vês também uma lista de jogos que são anunciados num período de 1 ano no lançamento da consola, eu consigo ver que antigamente havia muito mais interesse em lançar jogos novos. Havia muito, mas mesmo muito mais interesse em ok, nós vamos atirar alguns jogos que já são conhecidos, para também haver um reconhecimento de marca e para haver um bocadinho de saudosismo, e também para tu veres a noção do upgrade dos gráficos. Mas há aqui coisas novas. E hoje em dia, a maneira que tu vendes videojogos é tipo, os jogos que tu já conheces, aqui está mais uma sequela. E mais uma sequela, e mais uma sequela. E o que eu gostava que acontecesse é que houvesse um revivalismo de querer fazer coisas novas. Tipo, não haver a necessidade de ter que usar o nome de um videojogo. Apesar, é assim, imagina assim, o Devil May Cry 5 é genial. Sim. Sem tirar nem pôr. É um jogo genial. Mas se eu pessoalmente, David, gostaria que os recursos e o dinheiro utilizados para fazer o Devil May Cry 5 fossem utilizados para fazer um jogo original, que eu sei, tipo, estamos a falar de uma indústria, pois há riscos de, se estás a fazer uma coisa original, pode não agradar e pode não fazer as vendas que vai fazer. Mas se eu gostava que houvesse essa aposta de haver um jogo original, pá, gostava mesmo muito. Só que esta é a dualidade de quem lança videojogos. Quem está por trás das decisões de vamos fazer agora um Devil May Cry 5 ou vamos agora fazer um jogo totalmente novo. Por exemplo, olha, falando de jogos que nunca saíram, estávamos a falar do Revolt. Tu lembras do Deep Down, que a Capcom anunciou quando a PlayStation 3 saiu? Quando a PlayStation 3 foi anunciada, a Capcom anunciou um jogo chamado Deep Down, que é um jogo que ia ter ia ser uma espécie de Dark Souls Arcade, e quem estava por trás daquilo era o Yoshinori Ono, mais umas certas pessoas. O Yoshinori Ono, a pessoa que conseguiu revitalizar o Street Fighter no Street Fighter 4 e 5. Okay. Mas o Yoshinori Ono estava envolvido naquilo e aparece no trailer, ou na apresentação do trailer do Deep Down. E era uma coisa que interessou muita gente. Estavam todas as pessoas interessadas, pois o conceito é que ia ser um free-to-play game, com obviamente microtransações e tudo mais. Mas o conceito é que ia ser um Dark Souls-y game, ou seja, ia ser um jogo em todo Souls, mas ia ser da Capcom, e estava toda a gente interessada. Estamos em 2020 e estamos prestes a ver o lançamento de uma PlayStation 5, e esse Deep Down nunca mais saiu. Mas sabes o mais engraçado? Nunca foi admitido que foi cancelado, ou seja, o jogo um dia irá sair. Irá haver esse conceito de como o Agent da Rockstar. O Agent da Rockstar, exato. Nunca mais falaram do Agent, nunca mais lançaram trailers. Dizem que não há ninguém a produzir o jogo, mas no entanto, na lista de jogos deles no website ainda está lá o Agent à espera. Anunciado na mesma para a PlayStation 3. Exatamente. Eu acho que vai se manter como uma piada interna deles. Sim, é provável. Olha, visto que já estamos com perto de 50 minutos de conversa, eu vou terminar o vídeo. Nós podemos continuar aqui mais um bocadinho, sem problema, mas eu vou então fazer a conclusão a este vídeo. Quero-te agradecer por teres dado estas pequenas histórias do passado, que são sempre muito interessantes. E para quem, acho que isto, para quem não, mesmo para quem viveu aquela altura, é uma boa forma também de recordar. Eu vou ter aí, durante o vídeo, vai estar aí a passar revistas e coisas que antigamente eu tenho para lá guardadas. E pronto, eu tenho aí mais uma surpresazinha, mas não vou revelar aqui para o público para já, porque nós agora arrancamos com o nosso Patreon e estamos a melhorá-lo, aos poucos, e temos aí algumas surpresas que temos estado aí a nada a pensar, mas eu agora vou despedir-me do pessoal do YouTube
e ainda vou gravar mais uns 2 ou 3 minutinhos que é só para o pessoal do Patreon, que já está a apoiar-nos, que é para eles saberem das novidades. Por isso, Boa, boa. malta, E diz, então, diz, diz. fecho aqui para o YouTube. Muito obrigado por me teres convidado. Obrigado a todos do Café, os ouvintes do Café Mais Geek. Podem me encontrar tanto no Twitter como no Instagram, são os únicos sítios onde eu estou na webosfera. Se vocês procurarem por OHOH Dave ou Dave, eu estarei lá. Eu tenho um canal Twitch que é o Dave Live, que não estou a fazer nada neste precisamente lá, mas se eu por acaso acordo às 3 da manhã e apetece-me jogar um jogo e fazer stream, e vocês por acaso quiserem ver, façam follow lá. Se não, sigam no Instagram ou no Twitter. E obrigado por este café tão bom, Eduardo. E pessoal do Patreon, pescar os olhos, apoiar o Patreon, porque o Café Mais Geek precisa de ajuda e precisa crescer, e só tem espaço para crescer. Muito bem. Ok, fica assim. Pessoal, malta do YouTube, já sabem, continuem-nos a seguir. Nós vamos ter mais novidades, incluindo um novo programa em live stream, que é o The Geek Night Show, que vai continuar. Já fizemos um episódio que era só um especial, mas vai-se mesmo manter e já temos aí alguns convidados em lista. Por isso, até ao próximo mês, até ao próximo Geekaholic.